Fala pessoal, vamos agora falar sobre o módulo de fabricação, tá? O que seria o módulo de fabricação? Ele é justamente para empresas que fabricam seus próprios produtos e não compram já eles prontos, né? Claro, você pode vender tanto os seus produtos prontos, como também cadastrar eles como matéria-prima para você ter um controle melhor, tá? A diferença é que assim, quem usa o módulo de fabricação aqui na compra, normalmente vai cadastrar as matérias-primas e aqui vai fabricar o produto. Que seria, por exemplo, né, como eu dei de exemplo lá na nossa última aula, a gente tem um cliente que ele fabrica velas aromáticas. Então, quando ele vai criar ordens de compra aqui, ele não compra a vela já pronta. Ele coloca os materiais dele de matéria-prima e daí ele vem aqui na receita e fabrica o material dele e gera um produto, entendeu? Essa é a diferença. Agora já, por exemplo, uma distribuidora, eles compram já o produto pronto e revendem só aquele produto pronto. Então eles não necessitam desse módulo de fabricação, tá bom? Vamos fazer uns testes aqui então para mostrar o funcionamento dele. A gente tem aqui alguns menus, né? Algumas abas aqui. Aba receita, que é justamente para você adicionar uma receita com as matérias-primas e gerar um produto. Tem a produção, que seria para você pegar essas matérias-primas e criar um produto, tá? Aí tem as configurações aqui, né? Os prefixos lá, como a gente já conhece. Desativar a quantidade de ingredientes na edição do produto e atualizar o preço do produto com base no preço de produção, não na finalização da produção, tá bom? E aqui a gente tem um relatório da fabricação, para mostrar a produção total, o custo total da produção e o total vendido dessa produção aqui. Tá? A gente tem um relatório de estoque com lucro e um relatório de movimentação, que vai lá para os relatórios aqui, ó, daí, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar primeiramente aqui na receita, vamos adicionar uma receita. Dentro dessa receita, o que a gente precisa? O produto, e se a gente vai colocar copiar essa receita de algum produto, né? Por exemplo, às vezes já é uma receita igual, só que vai adicionar alguma coisa. Então, o que a gente precisa primeiramente? A gente precisa das matérias-primas, tá? Então vamos lá, vamos cadastrar algumas matérias-primas aqui, tá? Produto, adicionar produto. Vamos lá, vamos colocar como matéria-prima 01. Código de barras, a unidade dele vai ser, por exemplo, aqui em litros. Marca não precisa, grupo não precisa, que não precisa preencher nada, tá? Gerenciar estoque dele. E daí agora entra a questão, né, de quanto que você... Aqui é um ponto muito importante, que é quanto você paga nesse produto, para você colocar lá depois o valor de produção dele, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, pago R$5 aqui, sem taxa e 12 com taxa, tá? Essa margem de lucro aqui no caso, ela não precisa ser colocada para matéria-prima, tá? Isso aqui não precisa ser colocado, a gente pode, porque a margem de lucro não vai ser colocada na receita, mas sim no produto final, tá bom? Então aqui para quando você vai colocar uma matéria-prima cadastrada, não vai precisar dessa margem de lucro, tá bom? E aqui também o preço de venda também não importa, tá bom? Então vamos salvar e adicionar outro. Opa, deixa eu deixar o padrão aqui. Só vou deixar aqui como margem de lucro zero. Eu tinha apagado, tenho que deixar como zero. Só vai adicionar outro. Vou colocar 3 matérias-primas aqui, por exemplo. Matéria-prima 02. Unidade eu vou colocar em unidades mesmo. Tipo de produto vai ser sempre simples, né? Dificilmente você vai ter produto variável com uma matéria-prima, mas pode ser também, não tem problema. Porque esse aqui eu pago R$7 a unidade sem taxa, pago 11 com taxa, e aqui vai ser R$11 mesmo. Vamos adicionar outro. Vai ser a matéria-prima 03, tá? Unidade dele vai ser unidade também. Esse aqui eu pago R$2 assim, R$3 com a taxa, né, com os impostos, e aqui 0. Salvar. Fechou. Então, eu tenho 3 matérias-primas cadastradas, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha fabricação, vou adicionar uma receita,
tá? Então vai ser a matéria-prima 1, vou adicionar ela aqui. Aí o que eu posso fazer agora? Eu posso selecionar agora os ingredientes desse produto. Aqui só fiz na verdade uma confusão aqui, pessoal. Aqui eu cadastrei o produto já como matéria-prima. Deixa eu só voltar aqui na receita. Aqui, ó, aqui a gente primeiramente escolhe o produto, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, produto 03. E daí aqui dentro sim, ó, aqui dentro a gente coloca os ingredientes como matéria-prima, tá? Ó, matéria-prima 1, matéria-prima 2 e matéria-prima 3, tá? Aqui a gente consegue colocar etapas de produção, tá? Por exemplo, essa daqui pode ser o nome da etapa, a descrição e os ingredientes, tá? A gente pode colocar como etapas ou uma etapa só, que seria, digamos, misturar todos os ingredientes aqui, tá? Então, matéria-prima 1. O que a gente tem aqui de opções, né? A gente tem a porcentagem de desperdício dessa matéria-prima, a gente tem a quantidade final, né? Quanto que a gente vai usar disso daqui na receita. Então, por exemplo, para esse produto 03, a gente usa a matéria-prima 1, a gente tem uma porcentagem de desperdício de 2%, a gente vai usar 2 litros para essa produção. A matéria-prima 2, a gente não tem nada de desperdício, a gente usa, por exemplo, 4 unidades dessa matéria-prima. E a matéria-prima 3, a gente tem bastante desperdício, digamos 20% da matéria-prima é desperdiçada aqui, tá? E a gente precisa de somente uma unidade para fazer, tá? Então vamos lá. Então como que ficou aqui agora o preço, né? Ele vai montar esse preço aqui pra gente, ó, custo dos ingredientes. Então para montar esse produto 3 aqui, para fabricar esse produto 3, nós precisamos de R$ 71,00, tá? Já contando com matéria-prima desperdiçada e quantidade de matéria-prima, juntando o preço total, tá? Então agora aqui, ó, o que seria esse desperdício geral aqui, ó? A gente tem o desperdício, a porcentagem do desperdício, né, da matéria-prima, e tem um geral também, ó. A porcentagem da quantidade total de produção desperdiçada durante a produção, tá? Então aqui você coloca por matéria-prima, e aqui você coloca, por exemplo, do produto 3, quanto que você perde do produto final para você gerar esse produto, digamos assim, tá? Então, digamos que esse produto aqui, eu não tenho nada de desperdício e vai me gerar desse produto 3, né? Por exemplo, 2 litros da matéria-prima 1, 4 unidades da matéria-prima 2 e 1 unidade da matéria-prima 3, vai me gerar uma unidade do produto 3, tá? Custo de produção, né? O que seria o custo de produção? Percentagem do custo total dos ingredientes, tá? Então, eu posso deixar zerado também. E o total, R$ 71,00 de custo de ingrediente. Posso colocar instruções da receita, né? Por exemplo, primeiro, fazer tal coisa. Segundo, fazer outra coisa. Terceiro, misturar tal coisa, tá? E aqui eu salvo, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem a receita do produto 3. Ele não está num grupo, não está num subgrupo. Então, para uma unidade dele, o preço dele, o que seria o preço? Ó, o preço é atualizado com base no custo de compra do ingrediente, tá? Então, conforme a compra do ingrediente, se subir o valor da tua compra lá do ingrediente, que eu falei, né, o valor com taxa e sem taxa, o preço dele vai aumentar também, tá bom? Então, o preço dele custa R$ 71,00 e o preço unitário 71, né? Senão ele multiplicaria pela quantidade que ele gera, né? Por exemplo, se ele gerasse 2, ia ser a metade do preço, tá? A gente consegue visualizar essa receita aqui, ó, com as porcentagens, tá vendo? A descrição do produto 3, né? Ingrediente, matéria-primas, elas, as quantidades, desperdício, preço, custo dos ingredientes, tá? E aqui as instruções, ok? A gente consegue imprimir isso aqui também, tá? A gente pode editar, claro, né? A nossa receita, tá ok? Agora aqui na parte da produção, tá? Aqui funciona da seguinte forma. Aqui você vai produzir, justamente, né? Por exemplo, vai produzir os produtos que você gerou com aquelas receitas ali, tá? Então vamos lá, vamos adicionar aqui, por exemplo, uma produção. Número da nota também, né? Pode ver que todos os campos que você vai gerar alguma coisa aqui dentro do sistema, ele pede o número de nota. Mas lembrando que se você deixar em branco, ele sempre vai gerar um número automático para você, tá bom?
Data da fabricação, vamos colocar que foi hoje mesmo, a filial, e qual que é o produto, né? Eu tenho lá a receita do produto 3, certo? Então o que acontece? Quando eu puxo aqui que eu vou produzir esse produto aqui, ele já me traz todos os ingredientes que eu vou precisar para produzir isso aqui, tá? Aí eu vou colocar quantas unidades desse produto que eu vou produzir. Por exemplo, eu quero produzir 20 unidades desse produto, tá? Ó, o que ele aparece aqui para mim? Por que ele deu erro? Porque para produzir 20 quantidades desse produto, eu precisaria de 40 litros da matéria-prima 1, eu precisaria de 80 unidades da matéria-prima 2 e 20 unidades da matéria-prima 3. Por que deu erro? Porque eu não coloquei estoque desses produtos aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá nos meus produtos e vou abrir o estoque deles, que eu não coloquei, ó. Eu tenho estoque atual 0 litros, 0 unidades e 0 unidades, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o estoque inicial dele, vou colocar que eu tenho, por exemplo, 100 litros desse produto aqui, tá? E eu vou colocar que eu tenho 200 unidades desse aqui. Lembrando, né, que todo esse valor aqui que eu estou adicionando, ó, ele vai multiplicar pela quantidade do custo aqui da minha matéria-prima, né? Tá? E dessa matéria-prima 3 eu vou colocar 150 unidades, tá bom? Então beleza, agora já temos aqui, não é para dar problema lá na nossa fabricação do nosso produto, certo? Então vamos lá, continuar a produção, iniciar uma produção nova, né? Produto 03. Agora sim, ó, se eu der 20 unidades aqui dele que eu quero produzir, não me deu mais erro, tá vendo? Se eu colocar, por exemplo, 21 unidades, já vai aumentar aqui conforme na minha receita que eu coloquei, eu cadastrei aqui, entendeu? Então, o que eu vou usar para produzir 21 produtos 3? Eu vou precisar de 42 litros da matéria-prima 1, 84 unidades da matéria-prima 2 e 21 unidades da matéria-prima 3. Contando a minha porcentagem de desperdício que eu tinha cadastrado naquela hora, eu posso cadastrar de novo aqui, alterar, né? Mas eu já tinha cadastrado isso aqui dentro da receita. Então o que acontece? Eu perco 2% desses litros, eu perco 0% dessas unidades, e dessa matéria-prima aqui eu perco 20% dessas unidades. Ou seja, a quantidade final, o que ela é? Ela é a quantidade de entrada menos a porcentagem do desperdício. Ou seja, vai me sobrar 41,16 litros dessa matéria-prima, 84 unidades, e esse aqui 16,8 unidades. E com o preço total, que seria a quantidade inserida, né, vezes o preço unitário. Tá bom? A quantidade inserida aqui, vezes o preço unitário de cada uma delas. Então, o custo de ingredientes para fazer esse meu produto aqui, já considerando as porcentagens aqui, para eu produzir 21 produtos 3, eu vou gastar R$ 1.491, tá? Dos meus ingredientes, ok? Lembrando que aqui, novamente, eu consigo colocar a quantidade desperdiçada da matéria-prima, e aqui também eu consigo colocar a quantidade desperdiçada da produção. Por exemplo, dessas 21 produtos aqui, com tudo isso aqui que eu vou fazer, normalmente me gera 2 unidades aqui de desperdício. E o custo da produção, às vezes tem outros custos aqui, né? Custo fixo de luz, custo de outras coisas que você também pode colocar aqui dentro daí no custo da produção, tá? Ele é a porcentagem do custo total dos ingredientes, tá bom? Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, que eu tenho mais um custo de R$ 25,00, por exemplo, tá? Então o meu custo total aqui, ó, de ingredientes era 1.491, mais os meus custos de produção e a quantidade desperdiçada, o meu custo total vai sair R$ 1.516, tá bom? O que é esse botãozinho de finalizar aqui, ó? Uma vez finalizado, todo o estoque de ingredientes será deduzido, ou seja, né, vou tirar do meu estoque 42 litros, 84 unidades e 21 unidades. E o estoque de itens da produção aumentará, né? Aqui no caso vai aumentar a minha produção 21 menos 2, ou seja, vai ir para o meu estoque 19 produtos 3, tá? Aumentará e a edição da produção não será permitida, ou seja, a partir do momento que você clica aqui em finalizar, né, e você dá um enviar aqui com ele finalizado, ele tira o estoque do ingrediente,
aumenta o estoque do produto e você não consegue editar mais, né? Porque depois que você fez uma produção, você produziu, você não recupera mais as matérias-primas, né? Obviamente, tá? Então não vou marcar finalizar aqui, vou dar um enviar. Ó, então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma produção, né? No dia tal aqui eu fiz uma produção nessa empresa desse produto, 19 unidades, né? Como eu falei lá, eu produzi 21, só que coloquei 3 que foi desperdiçada. Então deram 19 unidades, num custo total de 1.516. Se a gente for lá ver nas matérias-primas e nos produtos, isso aqui ainda não vai ter sido inserido no estoque, porque foi aquela questão que eu falei que não foi finalizado ainda isso aqui, tá? Ó, então eu posso ver aqui, né, tudo que foi feito, porém não foi finalizado. Se eu clicar aqui em finalizar, aí sim. Não, desculpa. Aqui ele vai me mostrar só os que estão finalizados, tá? Aqui é só o filtro, desculpa. A gente tem que editar ele, né? Por exemplo, aqui eu fiz um rascunho, opa, é isso aqui mesmo, né? Deu tudo como planejado, finalizar. Ó, agora sim, em processamento, eu não consigo mais editar, como eu falei, não consigo mais editar. E agora sim, esses 19 produtos foram enviados lá para o meu estoque, tá? Para o meu estoque. Aí ele já considera agora nos finalizados aqui também. E se eu for vir aqui nos meus produtos, ó, lista de produtos, ó, a matéria-prima já diminuiu a quantidade, né? Vamos dar uma olhada aqui no histórico de estoque dela, ó, tá vendo? Menos 42 usado como ingrediente, né? Todas elas vão estar assim. E aqui no nosso produto 3, subiu para 34 unidades, vamos ver aqui o histórico dele. Ó, mais 19 que foi fabricado, tá? Tem uma nova quantidade de 34, número da nota, e não tem cliente porque ele foi fabricado, ok? Então esse é o nosso módulo de fabricação, onde você pode usar matérias-primas para compor um produto final teu e juntamente com isso, né, você ter um controle muito maior da fabricação dos teus produtos, matéria-prima, etc. Tá bom? E aqui a gente tem um relatório da fabricação. Ó, aqui a gente consegue ver a produção total que a gente fez e o custo total da produção. E o total que foi vendido, né? No caso a gente não vendeu nenhum daquele produto ainda, então por isso que a gente não tem ali, tá? Então, até o próximo módulo, pessoal. Um abraço.